Unicast JF. A cada episódio, histórias de vidas de sucesso. Aqui, o conhecimento é a chave para transformar sonhos em realidade. Unicast JF. Está começando mais um Unicast, o podcast da Uninter Juiz de Fora. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Meu nome é Rafael Rodrigues, sou apresentador aqui do podcast. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre cultura, educação, música e arte drag. E eu não estou sozinho para falar sobre isso. Estou aqui com a Maria Dornella, gestora do Polo Uninter Juiz de Fora, na região centro e zona norte da cidade. Tudo bem, Maria? Como é que você está? Tá tudo bem com você? Nossa drag de hoje. Tá tudo bem, Maria? Conta pra gente. Rafa e suas pegadas, né? Tô ótima, gente. Tava com saudade já desse estúdio que eu adoro, né? Esse semear. Estou bem, espero que vocês que estejam nos assistindo também estejam bem. E eu sou uma... Entusiasta? A palavra fugiu, né? Eu sou uma admiradora das drags, né? Algumas eu conheço, não muitas, mas assim, eu fico vibrando, assim, e eu acho que são pessoas muito corajosas. Depois a gente vai perguntar para o nosso entrevistado. Então é isso. Gente, então, lembrando, né, que nós não temos nem a fórmula, nem a receita do sucesso, mas nós temos histórias de sucesso aqui com a gente. Exatamente. Emendando um pouquinho sobre essa frase, né, sobre histórias de sucesso, a nossa história está crescendo aqui, né? O podcast evoluiu, né? A gente começou na pandemia, evoluiu para estarmos presencialmente conversando com os nossos convidados aqui. E a gente não está sozinho, a gente está aqui com dois apoiadores, né? Primeiramente, vou falar um pouquinho da Couto Consultoria. Muito obrigado, Alírio, por estar conosco aqui. Alírio, um grande parceiro nosso, ex-aluno Uninter, né? Tá Isso com a mesmo. gente. Valeu, Alírio. Valeu, Alírio, é nóis. Alírio falou com a gente, né? Conversou sobre a ideia de apoiar o podcast, né? E a Couto Consultoria é uma empresa que está começando, né? Mas já tem anos de trajetória com o gestor deles, né? Especialista em varejo, em gestão de equipes, em administração e coordenação desses espaços de mercado. Então, se você aí quer aprender, quer crescer nessa área de administração, gestão e varejo, a gente vai deixar os contatos do Alírio na descrição do vídeo para você conversar, saber das palestras dele, dos eventos que ele participa. Inclusive, Maria, ele vai montar uma agora, a palestra já esgotou, 150 ingressos já foram, assim. Pois é, então ele tô está super feliz. crescendo, a gente fica Sim. muito feliz com o desempenho dele e está conosco. E Maria, quem mais está com a gente? Pois Né? é. Será que alguém já viu no vídeo? Não sei, quem Pois será? é, gente, nós temos aqui essa linha, né, da Portuense Condimentos, que também entrou, né, adorou nossa ideia desse semear nosso aqui de educação, de histórias de vidas. Então, também trouxemos hoje como apoiador do nosso projeto. Muito obrigada ao Condimentos, Portuense Condimentos. Exatamente. Maravilha. Você aí, dona de casa, você assim como eu que mora sozinha e precisa desses produtos, tá aqui a dica explícita para você consumir e aproveitar. Entendeu? Depois a gente pode até combinar um dia, né? Portuense pode trazer mais brindes pra gente, mais vinhos que a gente tá aceitando. A gente vai fazer a Maria cozinhar para nós aqui usando os produtos. Então fica aí a promessa pro podcast, entendeu? Inclusive até ser bom que a gente grava, a gente almoça e janta aqui de boaça. Entendeu? Mas muito obrigado a essas duas marcas por estar aqui conosco, por apoiar nosso projeto, por confiar no nosso trabalho. A gente fica muito feliz. A gente espera que isso renda mais frutos para nós. Quem sabe um dia a gente faz meia hora só de anúncio aqui. Entendeu? Vai ser incrível. Chegaremos lá. Exatamente. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso entrevistado. Assim, eu não gosto muito de drag, não consumo drag, não acho isso muito legal. Por isso eu trouxe uma drag para conversar com a gente. A gente tá aqui com o David Martins, né, que também do nome de Sará. Então, tudo bem, David? Oi, gente, tudo bom com vocês? Primeiro, muito obrigado pelo convite. Obrigada A outra a você falta. por estar aqui. É um prazer estar aqui. Acho que é a primeira vez que eu acho que eu participo de um podcast, inclusive. Olha, que legal. Então, assim, vai ser, acho que um papo bem legal. Sim. Pra quem não me conhece, meu nome é David, mas eu construo a drag chamada Sarah, que reside aqui em Juiz de Fora e atua bastante em Juiz de Fora há 6 anos.
E estamos aí produzindo várias coisas e vamos falar um pouco sobre isso. Exatamente. Acho que a arte drag, no geral, ela bebe de vários outros segmentos artísticos, né? Como música, cinema, artes plásticas, passando por veredas como maquiagem, performance, entre várias coisas. É quase um guia artístico, assim, quase uma faculdade que a pessoa precisa fazer para ser drag, né? E as pessoas hoje em dia podem fazer disso uma carreira, de fato, né? As pessoas podem Com certeza. investir, né? Não apenas para saciar a sua vontade enquanto artista, enquanto performance, mas também de fazer disso uma vida profissional, né? As pessoas podem enveredar a drag para vários caminhos. A gente vai conversar sobre isso, aprofundar um pouquinho do assunto, mas assim, conta um pouquinho pra gente, conta um pouquinho sobre você, sobre a sua vida profissional, né? Como a arte drag chegou para você, né? Quais são as suas inspirações, como tá atualmente isso. Então, fica à vontade, a palavra é toda sua. Tá. Eu não sou de Juiz de Fora, eu nasci em Dourados, Mato Grosso do Sul. Sim. E tô em Juiz de Fora desde 2015. Eu vim justamente para poder fazer faculdade, me formei em arte e design, depois cinema e audiovisual. E acabei ficando porque eu gostei muito da cidade. A arte drag, inclusive, foi algo que eu conheci no ambiente da universidade. Então, eu primeiro quis montar só pra ir numa calorada da vida. A gente começa assim, tem sempre um carnaval, uma calorada. E aí achei muito legal mesmo, assim, já acompanhava muito de influências também, assim, de outras pessoas, de amigos e tal. E até do RuPaul's Drag Race, que pra quem não conhece, é um reality show que fala sobre drag. E aí acabei tomando gosto, conheci outras drags da cena de Juiz de Fora. Pra quem não sabe, também Juiz de Fora tem muita drag queen. Já teve mais, mas hoje em dia ainda tem bastante gente que atua na cena. E é uma cena muito forte, muito diversa, e eu acabei tomando gosto assim, sabe? Conhecia até então só as drags do reality nos internacionais, mas depois disso eu comecei a pesquisar drags brasileiras, como a Rita Von Hunt, a Ikaro Kadoshi, e daqui de Juiz de Fora também. Então, assim, quando eu penso, porque eu sou muito metódico nas coisas, né? Então, assim, se eu quero começar um negócio, eu vou estudar tudo aquilo. Aí antes, eu falei assim, então é isso que eu quero fazer. Porque eu sempre fui uma criança muito hiperativa, assim, eu fazia de tudo. Muita coisa, fazia muito esporte, fazia muita coisa artística. E me encontrei muito nesse universo da arte. Só que ainda assim eu me sentia meio aquela pessoa que sabe um pouco de tudo, mas não sabe muito de nada. E a drag fez isso aí, colocou tudo num lugar só, assim, onde eu consigo me expressar e eu me senti muito dessa forma. E aí eu comecei a pesquisar sobre outras cenas, né, sobre Juiz de Fora, e fui muito acolhido, inclusive, pelas outras drags, e estamos aí há 6 anos. E da luta, né? Da Você luta. tem 6 anos de drag. 6 anos de drag. Nossa, é uma história, uma carreira. E tipo, Montou-se. tem gente de Juiz de Fora que tá há mais de 10 anos, sabe? Também. Então, assim, é muita persistência, porque apesar de a drag hoje. Porque a história da drag, ela tem muitas camadas, né? Dessa arte. Então, ela começa desde, sei lá, os primeiros registros, assim, obviamente ocidentais, com teatro, Shakespeare, por aí, até onde as mulheres não poderiam, por exemplo, atuar no teatro. Sim. Então, vem dessa necessidade, mas aí depois ela vai se moldando, vai entrando mais na comunidade LGBT, e até, sei lá, os anos 90 ainda era muito um lugar de marginalizado, assim. Então, a arte transformista, né, no Brasil. E hoje, né, com... A abertura vem Exatamente. depois de 90, ou já na década de 90. já começa a tipo, porque ali na abertura, década de 90 a gente começa a ter alguns programas, né, televisão. Assim, ainda assim, que, tipo, o Silvio Santos colocava muita drag queen na TV, que chamava na época transformista, né? Eu ia falar isso agora. Mas assim, hoje em dia é tudo a mesma coisa. Dá no mesmo. Assim, na minha cabeça, o que muda Aham. mesmo é essa diferenciação linguística. Mas... e a gente começou a ter mais essas drags na TV, na música, Thaia Pablo, Glória, pra comprovar tudo isso, e isso se tornou muito popular. Então, assim, eu começo a fazer drag no momento onde é uma arte muito popular, só que ainda assim, as dificuldades do fazer drag não mudaram muita coisa. isso que eu fico pensando, né? Sim. Porque muitas barreiras foram rompidas, né? Mas ainda tem, né? Uma certo... Acho que talvez porque como a gente começa nessa brincadeira de vou me montar para ver qual é a experiência e depois isso começa a se tornar um trabalho.
as pessoas não conseguem enxergar isso de fato como um trabalho que precisa de dinheiro, que precisa ser pago para poder pagar as contas, e drag é um investimento muito caro, né? Salto alto, perucas são caras, maquiagem, então tudo isso é muito caro. Então, acho que as maiores dificuldades são essa falta de apoio, mas se a gente parar para pensar também no meio artístico como todo brasileiro, a gente também não tem uma valorização da arte e da cultura como deveria ter, sabe? Esse grande investimento como tem em outros países, por exemplo. Passa então, longe do ideal, né? Nossa, demais. Pra gente. E me diz uma coisa, David. Você tem várias frentes, né? Vamos dizer, dentro da arte. Como que você fraciona seu tempo? Você se dedica um período a um tipo de, por exemplo, música, teatro? Como que você vai administrando essas questões? Que são várias formas, né, de atuação. Tipo, o legal da drag é justamente isso, assim, que hoje em dia, com essa popularização, você consegue estar em vários espaços. A gente tem drags contadoras de histórias, a gente tem drag cantoras, a gente tem drag só performam, que é aquele clássico da dublagem, né? A gente tem drag em vários segmentos. Isso é muito legal, assim, porque a gente acaba tendo que encontrar outros meios para poder estar ali, sabe? Eu atualmente sou designer gráfico, então tenho um segundo emprego que basicamente não é aquilo que eu estudei para fazer, que eu gosto de fazer, mas eu vejo mais como financiador do que eu quero fazer. Entendi. Então, porque a drag é o que eu tenho investido sempre, assim, tempo, disposição, dinheiro e muito dinheiro. Então, assim, é o que eu mais invisto para que um dia eu possa, de fato, só trabalhar como drag, porque é muito difícil hoje em dia você trabalhar só como drag queen. Então, tem esse emprego, e aí nesses outros horários onde eu estou fora, eu ainda continuo trabalhando. Sim. Então, acabou que eu tive que aprender a fazer várias coisas dentro da arte drag para poder diminuir o custo, né? Então, eu não sabia costurar. Aí eu tive que começar a costurar. Aí eu comecei costurando na mão, depois foi costurando na máquina. Olha, e a gente vai investindo aos poucos, sabe? Só que a costura acabou sendo uma coisa que eu não sabia que ia gostar, mas eu acabei gostando. Então, hoje em dia, eu até costuro para outras pessoas. Você sabe fazer o quê de costura? O que você quiser. Gente, vamos pedir aqui uma calça, uma camisa de tamanho G, uma bermuda de abacaxi. Assim, é uma área que eu tô aprendendo bastante. Vou te mandar uma lista. Eu ainda tô aprendendo, mas tô desenvolvendo, assim. Eu comecei fazendo muita coisa só pra mim mesmo, né? Tentativa e erro. Mas eu tô tentando dar uma estudadinha mais nisso pra fazer o negócio direito, sabe? Sim, vamos fazer design de moda na Uninter, né? Exato. Aí, já puxa o gancho, Maria, já tem um gancho. David, me conta uma coisa, família, assim, é tranquilo? Boa. Como que conta pra gente, assim? Quando eu comecei a drag, eu falava, inclusive, que era muito... Porque eu tenho 2 irmãs, minha mãe, meus pais estão separados, então a gente sempre morou nós 4 muito juntos, assim. Então, eu sempre vivi um ambiente muito feminino. Aí, quando eu comecei a minha drag, eu falava que era uma inspiração para essas mulheres da minha vida. Hoje em dia, eu vejo que tem essas influências, mas é muito mais sobre a minha feminilidade do que essa inspiração. Então, sempre foi muito tranquilo, assim. A gente foi sempre muito unidos. Eu vim de uma família muito evangélica. Muito evangélica. Quando, sei lá, eu saí de Dourados com 13 ou 14 anos, acho. Até então, naquele momento ali, meu sonho era ser pastor. Olha, gente. Aí de pastor, virei drag queen. De nada, né? Então era muito forte essa influência evangélica. E aí o mais difícil mesmo foi, de fato, me assumir como homem gay. Porque artista eu sempre fui. E eu gostava muito da igreja justamente porque lá eu desenvolvia várias coisas artísticas. Eu dançava, atuava, cantava. Então tudo isso já estava dentro de mim. Então... E a facilidade também essa questão da Pablo, da Glória, na mídia, acho que as pessoas conseguiram entender um pouco melhor de que é uma arte, sabe? Sim. E aí, então, isso tranquilizou muito a minha família, assim. A minha mãe, no início, foi um pouco mais difícil, mais quando eu me assumi como gay do que como a drag. Quando a drag, ela falou assim, tá, o que é? Aí eu expliquei, ela, tá bom. Sim. Aí a única coisa que ela falou assim, só espero que você continue e não pare. Aí eu falei, tá, obrigada pelo incentivo. Ela vai preocupada, né? Você assumiu, você não parar. Muito obrigada pelo incentivo. Aí hoje em dia, assim, eu já usei coisa da minha irmã, já usei coisa da minha mãe. Vantagem de ter uma mãe e uma irmã assim, né?
Que ótimo. Então, assim, minha família é muito... Sim. A minha família que importa, de fato, né? Que são Sim. elas. São muito tranquilas, assim. As minhas tias também... Minhas tias, que são bastante evangélicas, me acompanham bastante e curte todas as coisas no meu Instagram. Ah, Se eu isso é legal, isso é Se legal. eu posto no Facebook, elas comentam. São Que sempre ótimo. muito tranquilas, assim. Até com a vida pessoal mesmo, assim. Já levei namorado pro Mato Grosso do Sul e foi mais bem recepcionado que eu. Então, assim, então- hoje eu tenho essa sorte. Tranquilo. Excelente, né? Quanto tempo você demora pra se arrumar totalmente? Eu ia perguntar isso também. 12 horas, gente, é isso. Você começa às 6 da manhã. Então, depende do... Assim, se tiver tudo pronto, porque hoje em dia, com 6 anos, eu já tenho algum certo arsenal, né? Então, eu tenho algumas sim. roupas já prontas. Então, aí se eu já deixar a peruca pronta também, que é uma coisa que demora, eu arrumar essas coisas. Só a maquiagem mesmo, eu consigo fazer em 1h30. Eu prefiro ter um pouco mais de tempo pra não fazer nada muito corrido. Porque aí eu gosto de maquiar, conversar, tomar uma cervejinha enquanto isso. Mas eu já consegui fazer em 1h30. Menos de 1h30 eu não consigo. Porque realmente é muita coisa. Eu vi um vídeo na sua página, achei fantástico, assim. Você se preparando, né? Mas aí foi só maquiagem, mas eu achei Isso. assim, muito legal. Depois a gente pode até pedir a produção, quando a gente for exibir, para colocar alguma imagem, né? Já da Sara A, né? Que eu acho que é bacana, né? Aí, Interessante. mas isso, assim, tipo, a maquiagem é 1h30 mesmo, 2 horas. E já durou mais, assim, mas acaba que com a experiência vai ficando mais rápido, né? Tipo, Perfeito. hoje em dia, minha maquiagem, é engraçado que muita gente pergunta, você vai maquiar um dia? Eu sei fazer o meu rosto, eu não sei fazer o rosto de outra pessoa. Às vezes que eu tentei fazer o rosto de outra pessoa, não ficou legal. Não, ficou legal. Poxa, a gente pedir agora pra Maria ser voluntária, gente. Poxa. Nossa, pior que ficou feio. Ficou feio, não vai rolar. Algumas Poxa ficaram feias. Algumas ficaram bonitas, mas outras não. É praticamente uma roleta russa. Né? Então, assim, eu sei fazer muito mais o meu rosto do que de outra pessoa, porque a gente é esse conhecimento, né? Sim. Não sou profissional maquiador. Sim. Uma outra pergunta que eu queria te fazer, eu li no seu release, né, sobre música. Você tem um álbum, né, que você lançou, me parece que era um projeto de lei, né, de Isso. incentivo. Conta pra gente isso, porque quem nos escuta, às vezes está com vontade de colocar um projeto na hora que as inscrições começarem. Alguma dica que você puder deixar, eu acho que seria bastante útil. Uma boa coisa que eu aprendi na universidade foi justamente sobre as leis de incentivo. Eu tive uma aula com uma professora de produção que foi assim, que eu nunca esqueço dessa professora, porque a gente aprendeu ali a estruturar um bom projeto, né? Porque às vezes sua ideia é boa, mas o projeto tá mal escrito. Sim. Então, eu aprendi muito nisso ali. E ali no início da pandemia eu comecei a atuar mais nessa área também de buscando esses projetos para financiar, buscando na verdade o financiamento através das leis de incentivo para financiar meus projetos. E que vem dessa necessidade da drag, dessa falta de apoio financeiro, né? A gente, em Juiz de Fora, a gente tem poucos estabelecimentos privados que, de fato, contratam as drag queens e, mesmo assim, é muita drag para pouco lugar. Sim. E não é um valor que dê para se manter ou pagar sequer uma produção inteira. Então, a minha solução foi através das leis de incentivo mesmo. E a vontade de cantar, ela sempre esteve muito guardada, assim. Só que depois que eu saí de fato da igreja, eu não me senti muito confortável a cantar. E aí eu comecei a acompanhar outras drag queens, né, enfim, cantoras e tal, e já escrevi às vezes, de vez em quando, algumas músicas. E aí eu tinha essas músicas escritas assim há muito tempo. E aí eu falei assim, vou estruturar tudo isso num projeto só e tentar inscrever para se que sabe ali ser algo que realmente se concretiza. E aí veio a Lei Murilo Mendes, comecei a conhecer um pouquinho mais. Antes eu já tinha tido a experiência de pequenos projetos, né, de lei de incentivo, já tinha passado em alguns editais, então isso já me trouxe um pouco mais de confiança e experiência para poder escrever. E aí a Murilão, no caso não foi a Lei Murilo Mendes, mas o edital foi da Fernanda Miller, né? Que é uma travesti importantíssima para a história da cidade. E um edital muito importante que se tratava sobre cultura trans e incluíram também a cultura drag. E aí ali eu inscrevi o meu projeto, que é um EP com 4 faixas musicais, chamado Mergulho.
Mergulho porque quis muito me aprofundar nessa vontade de trabalhar com música para tentar ficar assim mesmo, menos reprimido sobre a vontade de cantar. E também sobre todos os sentimentos que eu trago ali, das próprias letras e tudo mais. Um trabalho autoral, né? Isso. E trazer essas saídas também. Então, comecei a trazer um pouco do sertanejo, que é uma influência que tem muito do Mato Grosso do Sul. Sempre ouvi muito sertanejo quando eu era criança. Então, eu trouxe todas essas referências que eu tive, principalmente na infância, assim, tentar ressignificar de alguma forma, sabe? E aí foi isso, assim, consegui passar no projeto, no edital, a gente desenvolveu esse projeto, assim, muito... A gente acha que é muito dinheiro, mas não é. Produzir música é muito caro também, então foi muita Nossa Senhora da Boa Amizade. Então, assim, tive apoio de muita gente. Meus amigos todos participando, assim, e a gente conseguiu produzir as músicas, produzimos um videoclipe e também fizemos alguns videolibras também, que foi bem legal. Olha. Foi tipo uma espécie de videoclipe, só que com o intérprete de Libras ao lado, assim, foi no Cine Teatro, inclusive, que a gente fez. Excelente, hein? É importante, né? Às vezes a gente vai... Eu tenho ido a algumas peças e várias estão... As últimas 3, posso dizer, tinha a intérprete de Libras. Eu acho muito importante. Importante, inclusive. Né? Muito interessante. Né? Eu queria aprofundar a discussão da Maria sobre cultura, porque a gente tem você aqui, que é da arte drag, é da área do design e é da área da música. A gente tem estudantes de graduação e pós-graduação dos mais variados segmentos e que às vezes tem projetos culturais, fazem parte de projetos culturais, ou às vezes têm a vontade de montar e não sabem muito bem por onde começar, não sabem muito bem o caminho, né? E você já trilhou um caminho bem longo, assim. E aí, quais dicas você pode deixar para essas pessoas, independente da área artística ou não, se a pessoa é vinculada ao curso de música, ou de administração, contabilidade, engenharia, e às vezes tem esses projetos, né? A gente tem alunos, professores de música, que integram projetos de cultura aqui na cidade, e às vezes querem montar ou querem incorporar o projeto, deixar ele mais robusto e mais visível para o município. Quais dicas você pode deixar para essas pessoas? Olha, a primeira dica é não desistir, porque... Não desista, pessoal, não desista. É meio clichê, mas é real, porque a gente tem... A FUNAF, inclusive, tem cada vez mais tentado desburocratizar essas leis, né, e os editais, mas ainda assim os editais continuam sendo difícil, assim, se você não está acostumado com a linguagem, né, com tudo mais. Então, é trabalhoso, mas se você entender como funciona a estrutura de um projeto, você pode escrever qualquer ideia, você vai ver que os projetos eles têm basicamente as mesmas estruturas, que primeiro, ele tem que ser objetivo, então não é tipo assim, eu quero gravar uma música. Por que você quer gravar essa música? Tá. E o que essa música vai ter de tudo impacto? Bem fundamentado, né? O que essa música vai ter de impacto na sua vida também, como artista? O que vai ter de impacto na sua região, no seu público? Como você vai divulgar isso? E como você pretende, o que você pretende com tudo isso? Qual que é o seu objetivo de fato? Então, tem que ter uma ideia, um projeto uma direção consistente também, né? Tem que ser consistente. Então, pense bem nisso, assim, sabe? E o que eu faço hoje em dia é assim, eu tenho alguns projetos engavetados onde eu trago para essa estrutura do que é preciso, a justificativa, o objetivo, o cronograma vai ser feito assim, assim, assado. Você tem que parar para pensar que alguém está te dando um dinheiro. Esse dinheiro sendo público ou privado, você está recebendo dinheiro. Então, se você está recebendo esse dinheiro, a gente espera-se que tenha um retorno. No caso do dinheiro público, você precisa ter esse retorno para a sociedade. Então, o que eu vou trazer de retorno para a sociedade? O que vai ser... Qual a importância desse projeto, sabe? As minhas músicas foram muito pessoais e, assim, impactaram bastante dentro da minha carreira como cantor. Deu uma impulsionada, inclusive, que me fez animar muita coisa, mas... Também fala ali sobre uma drag queen cantando sertanejo, sabe, que então, assim, ali traz muita representatividade, ali traz muitas dessas influências, colocar as pessoas começarem a ver pessoas LGBTs dentro desse ritmo. Então, assim, tem uma certa... Não é o que vai mudar ali
meu projeto não mudou como a sociedade é, mas traz ali Sim. alguma coisa de importante. Claro. Então, É a sua história e agrega, né, para muitas pessoas, faz sentido para muitas exato. pessoas, né? Então, a maior dica é assim, veja os editais, leia bem os editais, o que os editais estão pedindo, porque tem projeto que às vezes você tem um projeto muito legal, mas esse edital não encaixa com o que eles estão buscando. Então, leia muito bem os editais, e se tem já os editais que você tem e acha que vai encaixar, normalmente eles não começaram naquele ano, né? Como normalmente não é o primeiro ano do edital. Então, tem outros anos que esse edital já aconteceu. Então, procure os outros projetos que foram já escritos, que já foram aprovados. Isso tudo fica disponível para consulta, Fica, possivelmente, sim, né? sim, sim. Tudo Sim. fica Consulta disponível. pública, né? Sim. Então, consulte esses projetos, o que eles fizeram, o que eles trouxeram, que aí você vai entender o que faz com que esses projetos, o que foi feito que esses projetos foram aprovados, para você estruturar da melhor forma possível. E não é que a sua ideia é ruim, é que às vezes você não trouxe essa estrutura. Tá bem estruturado. É igual você montar o seu TCC, né? Você Exato. começa ali com um projeto, Mesma coisa, a ideia às vezes é boa e faltou a estrutura. né? Faltou Mas você planejamento. precisa ali dentro do projeto, você já dá um sentido para aquilo que realmente vai ser a sua pesquisa, seu artigo. Uhum. Né? E o TCC ele precisa ser específico. Sim. Então, você tem que ser específico. A comparação é ótima. É quase que montar um TCC. E a gente sabe que montar um TCC é um trabalho muito árduo. Muito. E um projeto de lei de incentivo, inclusive, quanto mais verba ele tem disponível, mais burocrático ele é. E por certo modo, faz sentido ser burocrático, porque você para pensar, você vai receber 50 mil reais num projeto. Eu preciso saber que você vai usar esses 50 mil reais para o seu devido lugar onde tem que ser. Que você vai realmente construir algo que você tem capacidade para construir esse projeto que você está propondo. Então, acho que é muito nesse raciocínio. E tem que ser algo muito realizável, né? Porque, às vezes, igual, por exemplo, às vezes eu chamo a equipe para uma reunião, para uma conversa, eu falo, gente, tragam muitas ideias, mas todas Viáveis, né? realizáveis, viáveis, né? Porque senão a gente fica muito, né, ali numa prosa que não vai ser Exatamente. objetiva, né? Eu acho que o projeto Sim. também tem que ser alguma coisa, além da consistência, que seja realizável, né? Exatamente. Tipo, você provavelmente tem uma equipe, essa equipe, as funções que você está colocando para essa equipe fazer, essas pessoas têm capacitação ou experiência, não necessariamente você tem que ter um curso, alguma coisa. Mas, por exemplo, eu fiz as músicas e tive um produtor que eu paguei com o dinheiro do projeto, né, obviamente, para poder produzir essas músicas. Só que esse produtor, ele tem uma carreira dentro da música, de produção, ele tem experiência, então a gente anexa o currículo disso. Sim. Então, é pensar que você precisa dessa satisfação. Para ser aprovado num projeto tem que ter uma MEI? Não. Não precisa? Não. Porque eu achava que tinha que dar nota fiscal. Não, você Depende tem que ter do uma conta do corrente. Basta na verdade. anexar, então, os recibos e tal. Entendi. Exatamente. Entendi. Depois você faz uma prestação de conta dos valores gastos e das ações que foram feitas. Perfeito. Mas existem encontros, né? Você faz alguns encontros na Secretaria de Cultura, na FUNALFA, para poder propor o projeto, acompanhar o projeto, finalizar o projeto, o repasse Entendi. de verba. Exato. Entendeu? Então, não você não tá necessariamente sozinho. tem que ter uma MEI. Entendi. Você Tá tem uma sozinho. orientação boa e a FUNALFA é um órgão que realmente tem essa preocupação em deixar o mais bem explicado possível. Eu já tive projeto Legal, né? aprovado. Que Juiz de Fora tem, Sim, né? sim. Isso é muito esse legal. apoio, né? Isso é à muito legal. arte, aos Não projetos, só ele, né? tem vários outros editais de outros segmentos Tem várias culturais, áreas, não só É. arte. Exatamente. Eu já tive a projeto aprovado em editais de Minas, da Secult. Que é muito... tipo, ali eu reparei como é diferente também, não é nem pagando papo pra FUNALFA, mas assim, a gente tem em Juiz de Fora muito incentivo, poderia ter mais, eu acho que poderia ter bem mais, e temos capacidade para ter mais, só que também não dá pra não enaltecer que a gente tem certas Sim. preocupações, principalmente com essa desburocratização. Porque da Secult, por exemplo, eu conversava por e-mail, quando eles respondiam, sei lá, umas 2 semanas depois, a dúvida. Mas assim, consegui fazer, aprovar e tudo mais, foi legal. Instância estadual você aprovou também? A gente fez eu tenho aqui em Juiz de Fora um coletivo de drags, Sei. eu e mais 3 drag queens.
E a gente fez... Fala o nome coletivo das drags. O coletivo é a House of Cult. Somos eu, Isma Vep, Aurora Dewey e Lorenzi. Bacana, gente. Nós somos 4 drags que a gente... E estão sempre, assim, esse da Fernanda Miller foi um projeto individual meu, mas estávamos juntos produzindo. E esse que a gente passou na Sercult foi um projeto coletivo nosso, né? Que a gente fez um teatro com drags, assim. A gente fez... E já aconteceu? Já aconteceu, foi ano passado. A Olha, gente fez uma peça de teatro só com drag queens. Olha, que foi um roteiro que a gente escreveu, só que adaptando um pouco a história do Mágico de Oz. Que legal. Então foi assim, foi bem legal. Você foi a Elphaba? Não, eu fui a Glinda. A Elphaba foi a Aurora. Que bacana, gente. E foi muito legal, assim. Então... E a gente... Basicamente, a gente montou um festival ali, sabe? E deu público? Deu. Eu fiquei assim, caraca, as pessoas vieram, olha só. Olha, gente. Foi muito bom. E a gente faz uma outra edição e convida a gente, pô. Então, a gente tem carência de coisas boas na cidade, né? Chega essa época do ano, eu já fico procurando pessoas. E aí, gente, tem um amigo que é produtor, eu falei, e aí, amigo, o que tem esse ano? Esse ano eu vi, assim, sinceramente... Pode ter passado despercebido por mim, mas eu percebi menos atrações interessantes em Juiz de Fora. Pode ter passado. É que eu acho que a gente tem um déficit de divulgação, assim, porque, por exemplo, o nosso projeto a gente divulgou bastante, mas quem sabia era muito daquele nosso nicho, né? Tem que divulgar no canal 10, né, produção? Acho que a gente precisa mais dessa divulgação mais ampla para outros públicos, né? Porque acaba que tem a cena drag, aí tem a cena de hip hop, tem a cena ballroom, sabe? Então, são artes que tem todas suas bolhas, assim. Eu acho que carece a gente nichado, conseguir... Né? E essa, inclusive, também é um critério de edital. Como é que você vai furar essa bolha? Como é que você vai expandir esse público? Sabe? É a famosa democratização do acesso, né? Exatamente. Incrível. Acho que talvez o que ajudaria a furar essa bolha, assim, além da ocupação de espaços culturais da cidade, né? Ter o apoio da própria comunidade de se interessar pela produção artística municipal também. Então a gente vê às vezes saindo em veículos de comunicação como TV, rádio, saindo no Instagram, nas redes sociais assim, mas o público precisa acordar também e participar, sabe? Despertar interesse. Não é só filme da Marvel não, gente. Tem produção cultural de fora acontecendo. Acho que esse fim de semana teve 5 peças de teatro. Aqui. Caraca. Bom, então eu aqui não vi, não, sinceramente. Não, mas é bom a gente falar sobre a culpa é do algoritmo, não é minha. A culpa é do algoritmo. Meu algoritmo não está legal, tem alguma coisa aí. Não, mas é bom a gente falar sobre isso, até pra gente apontar, tipo, como é que a gente consome informações sobre cultura da cidade e procurar saber, sabe? Inclusive tem espetáculos que tem cortesia, você pode entrar de graça. É só literalmente ir. Então a gente pode até usar isso para falar um pouquinho sobre de as pessoas se interessarem mais pela produção da cidade, entendeu? Ainda mais uma cidade viva como essa, que tem coisa acontecendo o tempo todo, não só espetáculos, mas tem muitos jovens aqui, né, gente? Tem a galera jovem, que é muito grande, entendeu? Por falar em galera jovem, eu queria te fazer uma perguntinha. Tem algum perrengue que você já passou como drag ou como artista? Ou você nunca passou perrengue na vida? Não, temos essa parcela de pessoas Queria também. ser essa parcela de pessoa. Porque drag não tem perrengue. Nossa senhora, mas drag vive através de perrengue. Eu acho que o maior perrengue realmente eu bato muito na tecla do financeiro, porque realmente é o maior perrengue do financeiro. Porque se a gente tivesse investimento e apoio suficiente, a minha drag, por exemplo, seria muito melhor do que ela é hoje, porque eu teria aquele 100% do meu tempo para poder me dedicar a ela, né? Então, acho que só aí começa aí, né? Então, assim, porque aí a gente usa salto menor do que o nosso pé, a gente... Calça 42, põe um salto 38. Começa a lista de perrengues aí, ó. Meu primeiro salto foi tamanho 39. Quanto você calça? Eu calço 42. Meu primeiro salto foi tamanho 39. Nossa, estaria sofrendo. Peruca também. Okay. É que tudo da drag basicamente é truque. A maioria das drags é tudo truque. Porque a gente vai ter que se reinventar. E eu acho que é isso
isso que é muito legal da drag brasileira, porque a gente não tem tanto incentivo financeiro como as drags americanas, por exemplo, porque lá as pessoas consomem muito mais. Sim. De uma forma muito mais assertiva. Inclusive dão dinheiro, né? Exato, tem a cultura de dar o dinheiro Da gorjeta, pra drag. Você sai de lá de uma performance recebendo muito mais, assim, e os cachês são muito valorizados. Aqui, às vezes, fala, tipo, vem pra cá performar e... Tipo, eu já fui convidada pra uma rede de fast food, que eu não vou falar o nome, mas que eles iam fazer um evento lá deles, que era de uma ação social e tal, e queriam, tipo... Pagar com comida. Queriam me dar um lanche. Aí eu falei assim, olha, eu tenho gasto com o meu Uber, eu não moro no centro, gente, eu tenho gasto com o meu Uber, eu tenho gasto com maquiagem, eu tenho gasto com isso. É desvalorizar demais, né? Eu preciso receber um mínimo pra poder estar ali. E aí, assim, se fosse, sei lá, uma outra drag queen amiga minha que tá produzindo um evento, olha, não tem como eu te pagar, porque esse evento eu não vou receber lucro, mas é pra gente fazer um babado acontecer, eu vou, como já aconteceu várias vezes, como eu já chamei várias vezes, porque é entre a gente fortalecendo uma cena. Agora, uma rede de fast food que é americana, que tem com certeza dinheiro pra pagar, sabe? Então, assim, claro que não, né? É meio vexame, né? Tipo, um pouquinho vexame. Não. É até feio, e assim, e é isso que as pessoas precisam entender mais, que a drag, ela é um trabalho, a gente tá ali trabalhando, pode ser... Às vezes achando que a gente tá tomando ali um drink e tá conversando com as pessoas, mas aquilo ali é desde, sei lá, eu vou na boate, eu chego meia-noite, vou sair 5 horas da manhã. E às meia-noite, tipo assim, meia-noite até 5 da manhã sorrindo. Salto, né, Ben? 5 horas de carisma com o pé doendo. Apertada, já voltei pra casa, assim, morrendo de vontade de fazer xixi, quase fazendo xixi dentro do Uber, pra poder chegar em casa. Porque eu tava toda apertada, não tinha como tirar as roupas. E assim, eu gemendo ali de tipo, meu Deus do céu, não aguento mais. Quase fazer xixi nas calças. Então, assim, direto, assim, história do tipo, sabe? E às vezes tem muita gente sem noção, que quer aparecer mais que você, aí você tem que driblar aquilo ali. Então, e drag também, quando tem muita drag também junta, às vezes rola um pouquinho de conflito de ego. Então, assim, dá pra listar bastante coisa. A gente vai montar uma lista de perrengues e vai mandar pra vocês depois, na descrição do YouTube. São 25 mil itens que a gente vai passar aqui. E se vocês se unissem mais, assim? Porque temos pessoas aqui no Brasil de muito destaque, né? De grande importância. Seria interessante, sei lá, um evento nacional, né? Onde tivesse a Pablo, a Rita... A Nani, sei lá, tô falando... Eu acho que existe... Desculpa te cortar, porque tem propriedade de falar, né? Mas eu acho que tem algumas cenas que estão acontecendo de reunião de drags aqui. Acho que Juiz de Fora ainda não tá no circuito, mas alguns movimentos estão rolando. Por exemplo, a Gongada, se não me engano, eles juntam de 7 a 8 drags produzindo um espetáculo de humor, assim. Sim. Entendeu? Aí tem o Drag Brunch, que às vezes alugam espaços pra fazer café da manhã, restaurante, e aí tem várias drags no performance quando você tá comendo com a família ali ainda. Bacana. Então ainda tá essa parte de uma profissionalização drag ainda, acho que tá rolando, mas talvez precise de um pouco mais de empurrão ainda. Porque tá no eixo Rio-São Paulo ainda, infelizmente. Tem que expandir. Eu respondi certo? Total. Respondi certo, professora. É exatamente isso que eu ia falar, porque a gente conhece essas outras, se você for reparar que todas as drags que a gente conhece nacionalmente, tá tudo no eixo Rio-São Paulo. E algumas a gente conhece ali de BH, só que ainda assim é uma capital. Então, nessas cidades menores, que Juiz de Fora ainda tem uma cena que é, no meu ver, que a gente se une bastante, a gente tá... É o que eu falei, às vezes eu chamo para um evento aqui, aí depois me chama, a gente tá fazendo, para poder fazer o negócio acontecer. Só que é muito difícil, porque não tem esse incentivo financeiro. Então, o que falta é só... A gente por si só não basta, entendeu? Porque a gente não tem dinheiro para poder fazer as coisas acontecerem. A gente vai batendo de porta em porta, vai, assim, criando as oportunidades e se reinventando, né? Tipo, eu tenho... antes eu só performava. Hoje em dia eu tô tocando como DJ, porque eu vi que tocar como DJ me faz ter mais oportunidade de trabalho. Então, e aí você vai como David? Não, eu vou como Sará também, tocando como DJ. E depois um sertanejo.
E sertanejo. Então, tipo assim, e aí DJ, o que a gente toca? A gente toca pop, a gente toca funk, a gente toca eletrônica, a gente toca o que contratar. Porque a gente precisa disso. E ainda assim, Juiz de Fora tem uma cena forte. E outras cidades bem menores são poucas drags, às vezes 3, 4 drags, sabe? E aí é mais difícil ainda. Tem cidades que não tem boate LGBT, por exemplo, que é o primeiro lugar que costuma, né, ser o local de trabalho, embora a gente sabe que existem outros lugares. E o bom da internet também é isso, que a gente consegue ter esse acesso, né? Tem muita drag de internet, por exemplo, que só se monta daqui pra cima, porque não tem essa vivência de boate, porque tá ali, nasceu e continua ali dentro daquele seu quartinho. O meio digital fortalece muito essa cena também, né? Que às vezes as drags podem exercer trabalhos como drags, mas no meio online, né? Tipo, exato. Como streamer, youtuber... às vezes como influência, qualquer outro tipo de trabalho digital que envolva ser drag. A gente tem algumas drags famosas, tipo a Samira, entendeu? Que exatamente. Fez uma carreira sentada numa cadeira. E é uma outra vertente de drag, assim. Não é que ela seja mais drag ou menos drag que eu, não, sabe? é só uma vertente, né? É só uma outra vertente. Eu tenho a sorte de ter feito parte dessa cena, porque é um meio que eu quero, assim. Tipo, eu vi que estar em cima de um palco é o que me agrada, sabe? Então, e a música entra muito nesse lugar. E eu tive, assim, a sorte de participar de uma cena onde é forte essa questão da performance. Então, isso me trouxe muita experiência também pra isso, sabe? E só que eu acho que Juiz de Fora podia ser um polo muito maior sobre arte drag, porque a gente tem o Miss Brasil Gay, que é um evento nacional que tem muito investimento, não é barato os ingressos. E é patrimônio imaterial de Juiz de Fora, só que a gente vai ver que todo ano lá também tem muito mais outras drags de fora do que as drags daqui. Mais de fora, A gente sempre costuma ter a Prata da Casa. Esse ano a gente teve a Titiago também, que estava na direção, que é uma drag daqui de Juiz de Fora. A gente tem essa representação, mas eu acho que como a gente tem esse grande evento, a gente podia ter muitas mais outras coisas ao longo do ano e muito mais incentivo para essa cena se fortalecer, sabe? Sim, concordo com você. E não tem por diversos motivos, né? Mas... A gente não entende, né? Também o motivo, né? Mas fica aí, não, a gente tá já quase que declinando, né? Eu já tô olhando o conversamos bastante, eu acho que foi super bacana, assim, ouvir sua história. A gente vai tentar exibir, né? Nós vamos pegar seu @, seu contato. E eu acho que seria muito rico se a gente colocasse imagens, né? Sim. Na hora que a gente quiser na hora que o episódio, manda que a gente coloca na né, edição para as depois. pessoas que estão assistindo, com imagens. A gente vai dar um zoom em você assim, no rosto assim. Mas a foto tá no Photoshop. E tomara que aconteça, né? Mais espaço para vocês, mais união, né? Mais valorização, porque é uma expressão artística, né? Sim. Então eu acho que eu torço por isso. Obrigada. Já está se encaminhando pro final. Como é que a gente consegue te encontrar? Né? Alô marcas, alô empresas. Como é que a gente consegue contratar você como drag? Como é que a gente consegue ver a sua agenda, sabe? Então... Faço muita coisa, tá? Não, deu pra ver. Uma hora que eu canto, que eu toco. Animo festa, tranquilamente. Quero que você vá de princesa pro aniversário da minha filha. Vou de princesa. Ele vai de Frozen, ele vai de Bella, ele vai de Moana, Pocahontas. Você pode escolher, fica à vontade. Não, nem todas as princesas, que aí vai ficar feio pro lado. Mas eu faço de tudo um pouco. E também trabalho muito nas redes sociais. Eu mostro muito dos processos. Porque a costura tem sido um ponto forte. E eu mostro todos os bastidores lá também no meu Instagram, que é @saradrag. Tô no Instagram, tô no Twitter, que agora é o X, né? Que voltou. E tô no Twitter, não tô muito por lá não, mas me segue lá também. E YouTube... WhatsApp a gente deixa abaixo. Não, deixa o telefone, que eu quero te chamar. Não, mas aí me manda fortalecer essa no telefone. Não, manda um e-mail, direct, aí com o WhatsApp. Tá. WhatsApp é mais pessoal. Mas tenho também no YouTube. No YouTube eu tenho alguns vídeos. Inclusive a Lorenzi, que é a drag
da minha house, a gente tem um canal chamado Double Queen, que a gente fez principalmente reviews do primeira temporada de Drag Race Brasil, e tá bem legal. Então, tem bastante vídeos sobre isso. E no meu canal também tem alguns vídeos que a gente já fez. Sim. E o é seu isso. Sara A é com H. Sara Isso, Sara com 2 As e um H no final. e o H no final. Tudo junto. Perfeito. Exatamente, fechou. É isso, Maria. Pois é. Pena Temos. que acabou, né? Porque adorei conhecer sua história. Obrigado. E você, pessoalmente, né? Super fofinho. O Rafa falou, Maria, você vai adorar o David. Na hora que ele chegou, eu já falei com ele. Olha Foi só, ótimo. muito puxar saco, gente. Muito puxar saco. Gente, então eu vou agradecer, né, a presença do David. Rafael, obrigadíssimo, né? Vou só deixar aquele recadinho final do nosso apoiador, né? Desse projeto nosso, que é o Centro Universitário Internacional Uninter. Você pode, nesse momento, vai ter um QR Code aqui na sua tela. Você pode apontar agora para o seu celular para esse QR Code, fazer cursos gratuitos, cursos de extensão, cursos livres, cursos esses que podem compor suas horas complementares, suas horas curriculares, e são várias áreas do conhecimento, então não perca a oportunidade, né, porque tem aquela máxima, né, que conhecimento nunca vai ocupar espaço, e é a nossa grande riqueza, né, conhecimento. Né? Então agradeço a você, né, que é o nosso fiel seguidor, né, que acompanha sempre as nossas conversas, as nossas prosas e faz esse projeto continuar acontecendo. Obrigada a todos, produção e aos rapazes. Obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanha. A gente se despede aqui desse episódio. Muito obrigado, David, Maria, Canal 10 e o Ninter de Fora e nossos apoiadores ali do Couto Consultoria, a Portuense Condimentos que é conosco. Vocês vão nos acompanhar pelas redes sociais da Uninter de Fora e do Canal 10 JF. A gente vai soltar os próximos episódios, com data, horário, tudo certinho. Né? Os episódios também estarão disponíveis no Spotify, apenas em áudio, para você escutar gratuitamente os podcasts. Esses e outros episódios que a gente está fazendo aqui. É isso, muito obrigado. A gente se vê na próxima edição do Unicast JF. É isso. Obrigado. Unicast JF. A cada episódio, histórias de vidas de sucesso. Aqui, o conhecimento é a chave para transformar sonhos em realidade. Unicast JF.